Salve, salve pessoal, aqui é o professor Vlad. Hoje eu quero falar com vocês sobre estratégias de investimento em renda variável, pessoal. Em especial, a minha estratégia. Claro que não fui eu que inventei e quero falar um pouco com vocês como que eu cheguei a esse meu modo de investir em renda variável. Entendam, pessoal, eu estou falando de investimento. Existe uma diferença muito grande entre investir e especular, ok? Afirmo para vocês uma coisa: hoje eu não invisto e não pretendo investir tão cedo em renda fixa, por N motivos. O título do vídeo é um pouco chamativo, mas é exatamente esse sentimento que eu tenho. Eu não perco dinheiro na bolsa. Primeiro queria explicar ou relembrar, porque eu vejo muita gente em fóruns fazendo perguntas e colocações de puro desespero, que às vezes eu penso que a pessoa não sabe ou não se lembra de um aspecto importantíssimo. Nós só perdemos dinheiro na renda variável, pessoal, quando investimos em um ativo e precisamos resgatar esse dinheiro, ou seja, vender o ativo, porque precisamos desse dinheiro do ativo. Se nesse momento o preço do ativo estiver abaixo do valor que compramos, estamos perdendo dinheiro. Mas só realizamos a perda se efetuarmos a venda do ativo. Esse é um detalhe que muita gente esquece. Assim como quando um ativo sobe absurdamente o valor, não estamos ganhando dinheiro, não estamos ricos porque o nosso patrimônio subiu o preço de cotação. Porque só vamos ganhar dinheiro se decidirmos vender aquele ativo. Aí sim vamos ter lucro. O que chamamos de realizar a perda ou realizar o lucro. Por que eu digo que eu não perco dinheiro na bolsa? Eu posso até ganhar menos, mas eu não perco dinheiro. Porque eu não compro ações, pessoal, e não compro títulos imobiliários. Eu compro uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina que vai trabalhar para fazer dinheiro enquanto eu estou vivendo a minha vida. Esse dinheiro chega em uma única forma, que é o recebimento de dividendos, seja ele mensal, trimestral, semestral ou anual. Mas a maquininha de dinheiro me gera dinheirinho e a soma desse dinheirinho eu compro mais máquina de fazer dinheiro e dessa forma o bolo cresce. Pessoal, eu fiz uma busca rápida nas postagens dos últimos dias, já que estamos vivendo dias tensos aí por causa da política, por causa de proposta de tributação de dividendo. E eu vou colocar aqui para vocês algumas dessas postagens que eu busquei nos fóruns de discussões de renda variável que eu participo. E claro que eu não vou mencionar o nome, mas só para a gente dar uma olhada, analisar as colocações. Primeiro, vou pegar aqui dois exemplos, tá? Que esse fundo vai falir, não para de cair, estão quebrando a galera. Pessoal, são apenas alguns exemplos. Será que esse pessoal tem alguma estratégia de investimento? Será que são investidores? O conceito que eu tenho de investir em uma máquina de fazer dinheiro, não vou ficar olhando a cotação do meu ativo, pessoal, ou da minha máquina de fazer dinheiro. Não me interessa saber quanto que está no momento X aquele meu ativo. Ou melhor, só vai me interessar se eu tiver dinheiro para comprar mais máquina. Aí eu acompanho para ver se o preço daquele ativo naquele momento está alto ou está baixo. E qual vai ser a referência disso? O preço que eu paguei na minha máquina. Se tiver mais barato, eu identifico como uma oportunidade e vou lá e compro, se eu tiver dinheiro. Caso contrário, se eu não tenho dinheiro, eu não vou ficar olhando. Só vou me interessar e, entre aspas, tá? Me preocupar se a máquina parar de gerar dinheiro. Mas não por uma vez ou por duas vezes. Mas ela apresentar um sinal de cansaço, de que mudou a boa geração de dinheiro que ela estava gerando nos últimos meses ou nos últimos anos. Isso para mim significa um sinal da perda dos fundamentos que me fez comprar aquele ativo. Então daí sim é o momento de me preocupar. Então o investidor não significa que ele vai abandonar o investimento, mas ele não vai ficar tenso porque o valor patrimônio está subindo ou está crescendo. Ele vai analisar os fundamentos que levaram ele a investir naquele ativo. Veja, pessoal, se você comprar 3 apartamentos focados em alugar, porque naquela região a procura é muito grande e que você se dá por satisfeito pelo valor da renda que aquele apartamento pode gerar, você vai ficar analisando quanto que aquele imóvel, depois que você comprar, você vai ficar preocupado em saber quanto que está o valor de venda de um imóvel parecido com o seu? Ou na ausência de uma cotação, você vai pagar para um corretor avaliar periodicamente o preço do seu apartamento para saber se o seu investimento está aumentando ou está diminuindo? Não, né? Por quê? Porque você está
preocupado com a renda. A sua preocupação é se o inquilino sair do seu imóvel e você não conseguir alugar no mesmo valor. Daí você começa a analisar se aquele investimento não está perdendo o fundamento. Mas, professor, o senhor foi meio pretensioso em dizer que compra um ativo e não vai precisar vender. Não, pessoal, não fui, eu vou explicar. Claro que um dia pode surgir uma emergência e eu preciso vender. Mas isso é uma emergência, seria a mesma situação de quem compra um apartamento. Alguém que compra um apartamento para vender daqui 3 meses? Não. Alguém compra um apartamento para vender daqui a 6, daqui a 1 ano? Não, né? Mas pode surgir uma necessidade, uma emergência que eu tenha que vender. E quando eu for vender, o que vai acontecer? Eu vou acabar vendendo muito mais em conta e vou perder dinheiro. Por quê? Porque eu preciso rápido daquele dinheiro. Então ninguém faz um investimento num apartamento pensando em vender a curto prazo, pessoal. E daí vai mais uma dica: não compre ativos de renda variável, não compre máquina de fazer dinheiro, se não for com um dinheiro que você não vai precisar tão cedo. Não se investe em renda variável em dinheiro que pretende usar em um período curto de prazo. Eu defino esse período como de 5 anos no mínimo. Eu posso investir precisando desse dinheiro antes? Posso, pode investir, mas você tem que estar ciente que daí sim você está correndo um risco de perder dinheiro. Então o risco de perder dinheiro é para quem precisa resgatar aquele ativo. Para quem compra máquina de fazer dinheiro, não se perde dinheiro na bolsa, pessoal. Essa é a estratégia, essa é a chavinha que tem que mudar na nossa cabeça em relação ao investimento em renda variável. Uma outra forma que tem de se perder dinheiro, uma possibilidade de se perder dinheiro na bolsa, é quando você vai para o investimento especulativo, né? Que você compra ações hoje para vender amanhã ou para vender no mesmo dia. Daí sim você corre um risco de perder dinheiro. Agora, o investidor, ele não perde dinheiro na bolsa, pessoal, não perde. Mas onde que eu me inspirei, pessoal? Eu vou contar uma historinha rapidinha, não é para contar o meu histórico profissional, mas para mostrar para vocês o quanto a bolsa eu tive oportunidade com a bolsa e eu fugi dela. Para que eu conto essa história? Para evitar que vocês cometam o mesmo erro e deixam para investir em bolsa de valores a longo prazo. Porque quanto antes você começar um investimento, seja ele pequeno, o tempo ele está a seu favor. Quando o tempo é menor, aí o valor do investimento tem que ser muito maior. Como que eu me inspirei? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego na área contábil foi um estágio em um banco. Eu fazia contabilidade, o banco fazia contabilidade dos fundos privados de previdência, como se fosse o escritório contábil desses fundos. E os fundos fazem investimento em bolsa. O meu trabalho era lançar notas de corretagem no sistema contábil. Depois eu entrei numa empresa de auditoria e meus 2 primeiros clientes foram corretora de câmbio, corretora de valores. Uma na Faria Lima, em São Paulo, e a outra muito próximo de onde funciona a Bolsa de Valores. Depois eu fui para uma Big Four de auditoria trabalhar como auditor e passei a fazer auditorias em empresas listadas na Bolsa. E nunca entrei no mercado acionário, pessoal. Saí da auditoria e muitos anos depois tive um professor num curso de MBA que vivia de investimento especulativo na Bolsa. E eu sempre achando que aquilo era coisa de rico. Até que comprei há muitos anos atrás um livro que me indicaram, que eu quero indicar para vocês, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Eu comecei a ler o livro e o começo do livro confirmou a visão que eu sempre tive de um mercado perigoso, um cassino, onde as pessoas podiam perder tudo. Eu fiquei chocado com aquilo e falava para mim mesmo: o que você está fazendo? Eu não disse que é perigoso. E de uma forma totalmente ignorante, sabe o que eu fiz? Fechei o livro e guardei. E fui voltar a ler esse livro, pessoal, naquela fase em que a bolsa está nas alturas e que está todo mundo falando de bolsa e todo mundo querendo investir. Aí eu li o livro, mas daí eu não li o livro uma vez, eu li o livro mais de 5 vezes. A primeira leitura foi para mim entender o livro, entender o título do livro e entender por que ele mostrava aquele cenário assustador. Aí a segunda leitura foi para rever e pensar na estratégia que ele menciona no livro. E a terceira leitura foi depois de muito tempo, que foi para adaptar a estratégia dele para o momento atual da bolsa. Mas ainda teve uma quarta leitura que eu me lembro, que foi para admirar a figura do autor. Décio Bazin, pessoal, para mim foi um gênio. Ele formalizou um livro escrito na década de 80, começo de 90, com uma visão que é válida para os dias de hoje.
parece que ele estava prevendo, ou o cenário não mudou e a visão dele era uma visão que conhecia profundamente a bolsa. Basicamente, a estratégia é essa que eu falei no começo. Ele comprava ativos, ele comprava dividendos, ele não comprava ações, ele comprava empresas que pagavam dividendos, ele fugia da especulação, ele fugia de compras especulativas, ele comprava ações que tinham um histórico de pagamento de dividendos no passado. Estabelecia que a empresa tinha que pagar no mínimo 6% ao ano sobre o valor do investimento dele. Ele criava regras muito rígidas sobre o momento de sair ou o momento de continuar comprando ou não uma empresa. Talvez regras hoje que não se adaptariam ao cenário que precisaria ser adaptada. E foi isso que eu fiz. O livro tinha outras características e particularidades extremamente importantes que uma hora eu quero fazer um vídeo falando especificamente sobre esse livro sensacional. Porque o Décio Bazin conseguiu formalizar, ou seja, documentar uma estratégia em um livro escrito há mais de 30 anos. E qual é a minha estratégia? Eu vou fazer um vídeo, pessoal, demonstrando e analisando um ou dois ativos de como eu analiso o meu... Seria mais ou menos, o que eu faço? Seria o valuation daquele ativo. Só que o valuation simples. Eu sei calcular um valuation de uma empresa, só que o cálculo do valuation de uma empresa é uma complexidade enorme, né, que não vem ao caso para o porte dos investimentos que eu faço. Então eu faço um cálculo para descobrir justamente se a empresa, o histórico, eu identifico empresas que têm históricos de pagamento de dividendos, seleciono essas empresas e eu acompanho a cotação dessa empresa. A hora que o preço dessa empresa estabelece que pelo histórico dela e a minha projeção do valor que ela vai pagar no ano de dividendo, que esse preço supera os 6%, ela é uma empresa em que eu foco em investir. E daí eu vou montando a carteira e eu vou reinvestindo nessa empresa toda vez que ela está em ponto de teto para compra. Se ela estiver abaixo daquele preço, é o momento de investir. Se não, eu vou partir para identificar outras empresas e assim vou fazendo aporte comprando maquininhas. Mas tenha uma estratégia, passe a fazer um investimento consciente, não caia na situação de você considerar investimento como algo, como uma loteria que vai mudar sua vida rapidamente, que você vai ganhar dinheiro muito rápido. Não veja o mercado como especulador, veja como investimento. E o que é o investimento, pessoal? É você conseguir poupar. É óbvio, pessoal, quando eu falo, eu não estou falando para boa parte da população que não consegue fechar um mês no positivo. Se você está nesse nível de não conseguir fechar um mês no positivo, é hora de dar um passo atrás e organizar as finanças, rever o seu estilo de vida, gerar fontes de renda que você possa poupar. E daí sim, o poupar, aí você passa a estudar quais são as melhores opções de guardar o seu dinheirinho. E daí eu afirmo, a melhor opção está na compra de ativos na renda variável. Por quê? Porque esse ativo vai gerar renda e essa renda vai ser reinvestida porque você nesse momento não precisa desse dinheiro. Então essa, pessoal, é a minha estratégia. Vai chegar uma hora em que esse montante de máquina vai gerar uma renda e é dessa renda que você vai viver. E eu defendo uma teoria super discutida. Quanto maior os seus ganhos, mais difícil é a sua independência financeira, pessoal. Um dia a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Quanto maior os seus ganhos, maior de você conseguir a sua independência. As pessoas acham que quem ganhar muito vai conseguir poupar muito e automaticamente vai chegar mais rápido à sua independência. Erro, pessoal, porque quem ganha muito tem um padrão na maioria das vezes tem um padrão de vida muito alto. Então a dificuldade é a mesma daquele que ganha pouco e vai separar 50, 100 reais por semana para fazer um investimento em um ativo. Você tem fundos imobiliários que custam 10 reais, pessoal. Então você tem ações que custam 2 reais. Você tem ações de empresa que paga dividendos periodicamente que custa 10, 11 reais. Então a Bolsa de Valores é um mercado para todos. Antigamente, quando eu comecei a olhar a Bolsa de Valores, você tinha essa visão que era um mercado para rico, porque tinha muitos custos envolvidos. Hoje você tem corretoras que o custo é zero. Então a Bolsa é sim para todos. Então a ideia, pessoal, é, quem sabe, começar a fazer análise,
começar a mostrar aportes mensais ou semanais que eu venha a fazer. Empresas que eu acho que está no ponto, não como uma indicação de compra, porque a ideia é educativa e não de dicas, mas mostrar empresas que podem estar dando um sinal de que são um investimento interessante. É isso, pessoal. Se você chegou aqui por acaso, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos, e isso ajuda a entender que o conteúdo está sendo válido. Eu estou fazendo, pessoal, com muito prazer, ok? Um grande abraço a todos.